Já faz um ano que o conflito, entre aspas, que está sendo realizado por Israel e pelas forças de libertação do povo palestino, está acontecendo na faixa de Gaza. Nesse período, a gente viu também uma expansão desse conflito para outras regiões. A gente viu a expansão do conflito para o Líbano, a gente também já acompanhou a expansão do conflito para o Iêmen, a gente viu a expansão do conflito em regiões da Síria e do Irã. E nas últimas semanas, a gente tem recebido muitas notícias que têm mostrado o incremento, o avanço das forças sionistas sobre os povos árabes ali da região. O número de palestinos que foram afetados por esse processo já está batendo quantidades alarmantes. São mais de 40 mil pessoas mortas, é o equivalente a 2% da população de Gaza, mais de 100 mil pessoas feridas e todas as pessoas da faixa de Gaza já foram deslocadas graças aos ataques realizados por Israel. Do outro lado, ou seja, do lado sionista, do lado de Israel, a gente tem um número de mais ou menos 1.700 mortos, sendo que 1.400 foram no dia do atentado, no dia do 7 de outubro, e mais ou menos 4 a 5 mil feridos, E no meio dessas questões, a gente começa a se perguntar algumas coisas, E que eu acho que vão ser muito importantes para a gente poder continuar e pensar o que está acontecendo nesse contexto, Que é o fato de que o cerco israelense a Gaza piorou sensivelmente nesse processo e está impedindo com que os palestinos em Gaza possam acessar os recursos mais básicos possíveis. Então, milhares de pessoas não têm mais acesso à água, à eletricidade, não conseguem adquirir medicamentos, não conseguem adquirir mantimentos. E vale lembrar também, que antes desse processo começar a ter esse incremento, a própria faixa de Gaza já vivia cercada pelas forças sionistas que impediam com que esses recursos e materiais pudessem chegar no território. Então, como a gente viu desde o 7 de outubro, Israel intensificou seus ataques sobre os palestinos, Então, portanto, a gente não está falando de um conflito, de uma guerra, é um massacre, é um genocídio que Israel está perpetuando contra os palestinos, e a gente acompanha nos noticiários, na mídia hegemônica, uma tentativa de passação de pano. Então a gente vê sempre a Globo, a Folha, o Estadão, tentando dar aquela passadinha para poder tentar equiparar, a força que Israel coloca contra os seus inimigos e as forças que os inimigos de Israel colocam contra Israel. Só que o que a gente pode observar é que só houve um crescimento gigantesco da brutalidade imposta pelo sionismo contra os palestinos, E isso acabou levantando uma série de discussões nas redes sociais, porque foi a primeira vez que a gente viu um conflito entre aspas, Tô colocando conflito para poder facilitar a compreensão, mas é a primeira vez que a gente viu esse tipo de ação em escala mundial e televisionada em tempo real. Então as redes sociais ficaram recheadas de imagens, de vídeos, de cenas terríveis que estão acontecendo na Palestina, E como fator também preponderante, como resposta a isso, boa parte da comunidade internacional se colocou como solidária à questão que os palestinos estão passando neste momento, Então, com o recrudescimento da guerra, ou seja, com essa intensificação da guerra colonial que Israel exerce sobre a Palestina, eu acho que fica muito importante a gente perceber que tem outras informações que a gente precisa analisar e entender para ver a natureza desse conflito para além de uma narrativa hegemônica, de uma narrativa dominante, que é a narrativa dos terríveis terroristas do Hamas, dos terríveis terroristas palestinos que impedem com que a única democracia do Oriente Médio possa não sei o que lá, que é o discurso dominante. Então, o controle israelense sobre o território palestino e principalmente a faixa de Gaza, nesse período em que a gente vê a intensificação desse massacre, acaba ventilando novas questões, E que eu acho que seria interessante da gente poder analisar. E eu tô trazendo esse vídeo para você com esse tema. Como e por que Israel implementa um regime de apartheid sobre os palestinos. E eu vou provar, até o final desse vídeo, que todas essas políticas são concretas e demonstram o caráter colonial, o caráter de dominação e o caráter de extermínio que o regime sionista tem com relação aos palestinos. Antes de começar, para você que está assistindo não só essa live, mas está assistindo esse vídeo agora, meu nome é Gustavo Nassar Fato, sou professor, historiador, criador desse canal que você está vendo aqui, do História Cabeluda, e venho aqui convidar você para se inscrever, curtir esse vídeo e também conhecer os links aqui na descrição das aulas do curso básico, se tornar membro do canal para ter acesso a mais conteúdo e ficar ligado também
nas redes sociais do PCBR e também no jornal O Futuro, que é o melhor portal que está cobrindo as questões que estão acontecendo no Oriente Médio, tá bom? O boletim Tempestade no Deserto é o melhor acompanhamento de notícias que você vai ter sobre a questão palestina. Então, agora sim, bora começar. Então, a primeira coisa, para a gente poder entender melhor essa questão e não ficar em análises superficiais do senso comum, a gente primeiro precisa tentar conceituar qual que é o significado do termo apartheid, né? Não só do ponto de vista do dicionário, né? Do ponto de vista significativo ali e tal, mas principalmente do olhar em que o apartheid é uma manifestação histórica e política. Então a gente vai agora entender um pouco melhor o que exatamente é o apartheid. Bom, em primeiro lugar, a origem do termo apartheid é um termo que vai fazer referência a um período histórico vivido na África do Sul, em que a África do Sul, né, o país, vai aplicar diversas políticas de segregação étnica de forma institucionalizada, ou seja, essa segregação, essa separação social que vai acontecer na África do Sul é parte da normalidade jurídica, é parte da normalidade da lei, faz parte do império da lei, da vida cotidiana dos povos que estavam vivendo sobre esse regime, tá? Só que a construção histórica do apartheid não começou na África do Sul, né? Não pode ser vista como um fenômeno espontâneo e que é simplesmente particular a uma realidade determinada. Porque quando a gente para analisar, né, a história da colonização, a história da expansão dos impérios coloniais, a gente vai perceber que diversos outros países vão deter instrumentos similares para poder garantir a continuidade de sistema de exploração, seja de recursos materiais, de recursos humanos, e que vai propiciar o funcionamento geral do capitalismo global. Então, a gente está pensando em casos de países que vão submeter territórios, povos e todas as suas organizações sociais às suas vontades e seus projetos políticos. Como é o caso, claro, né, da nossa queridíssima, né, da antiquerida Inglaterra, que vai ser talvez o grande exemplo desse processo de articulação colonial e que vai pautar essa forma de organização do capitalismo mundial. Só para vocês terem uma dimensão, eu peguei alguns dados aqui para a gente ter uma noção dessa análise, tá? O Reino Unido é um território que tem 243.610 quilômetros quadrados. Então ali, o Reino Unido, a gente está tratando de Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Inglaterra. Só para vocês terem uma dimensão, a região sudeste do Brasil tem 925 mil quilômetros quadrados. Ou seja, o Reino Unido tem aí aproximadamente 1/4 do tamanho da região sudeste. Bom, esse dado vai ser bem importante. Por quê? Porque durante o apogeu do Império Britânico, em 1920, o Império Britânico vai dominar uma área total de 35,5 milhões de quilômetros quadrados. Milhões de quilômetros quadrados. Então a gente está falando de praticamente 1/4 de todo o planeta Terra. É claro, para você conseguir manter esse sistema de dominação, é fundamental que você tenha também diversos aparelhos de repressão que possam garantir o sucesso dessa política, para garantir o sucesso do que aconteceu com a fundamentação do projeto colonial. No caso da África do Sul, o país ele era uma colônia holandesa quando ele foi dominado militarmente pelo Império Britânico e que, em 1910, vai criar a União Sul-Africana, que vai ser parte da extensão territorial imperial britânica e que vai fortalecer e vai intensificar os mecanismos de dominação colonial e de separação entre os afrikaners que são os grupos dos descendentes europeus migrados para aquela região, as populações negras originárias, né, que são os africanos que foram sistematicamente dominados, e também as chamadas colored people, né, que é basicamente um grupo composto por grupos miscigenados e emigrados para a região de lugares como a Malásia, a Índia, outras regiões da África e por aí vai. Então o que acontece é que, no controle político do território sul-africano, os afrikaners vão criar uma série de dispositivos legais, econômicos, culturais e políticos para poder assegurar seu domínio sobre a ampla maioria da população não branca, em especial contra os africanos nativos, que sempre foram essa maioria ampla no território. Então vai ter uma série de leis que vão ser os instrumentos de dominação. Então isso é muito importante a gente perceber. Essa realização de separação, de controle, de impedimento da normalidade da vida é algo que vai ser imposto e proposto pelo império da lei. Então essas leis vão consistir em medidas que vão restringir, proibir ou regulamentar condições de cidadania de segunda classe
para os grupos não dominantes. Então, os africanos nativos e as colored people, né, o grupo de pessoas coloridas, e que a gente está falando de vários grupos racializados de outras regiões, vão ter outros direitos em relação aos afrikaners. Então a gente vai ver que, por exemplo, a Lei Glenn Gray Act de 1894 vai garantir a expansão de assentamentos agrícolas afrikaners sobre o território das populações originárias, assim como o acesso a melhores postos de trabalho que vão ser garantidos, né, que vão ser ali monopolizados para os afrikaners, graças ao Mines and Works Act de 1911. A gente tem também a necessidade de autorização para circular por uma área branca, uma lei que vai ser aprovada e que é a lei Native Urban Areas Act de 1923. A gente vai ter uma limitação de representatividade política pelo Representation of Natives Act de 1936, a proibição do casamento entre brancos e não brancos pela Prohibition of Mixed Marriages Act de 1950, a criação de áreas urbanas específicas para determinados grupos étnicos com a Group Areas Act de 1950, o fim da representação parlamentar nacional das pessoas de cor e a substituição por uma entidade representativa pelo Separate Representation of Voters Amendment Act e o Colored Persons Representative Council Amendment Act em 1968. A gente percebe que há uma sistemática repressão e impedimento de acesso a direitos civis, direitos políticos básicos e que é imposto pelo Império da Lei na África do Sul, o que garantiu a supremacia dessas populações africanas sobre a imensa e esmagadora maioria da população. O aparelho repressivo do apartheid, ele foi fundamental para poder garantir esse domínio da classe dominante, né? E vale lembrar também que o apartheid era referendado, né? Ou era basicamente ali colocado como uma questão normal, né? Com vista de normalidade, por todo o mundo livre, né? Então, Estados Unidos, Reino Unido, França, Bélgica, blá, 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 todos esses países que são considerados democracias livres e blá, 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 vão ver no apartheid um regime de normalidade política. E acho que vale até lembrar, né, que esse tipo de normalidade era também a normalidade vivida na estrutura desses países. A França era dona de metade da África, né, da Argélia, do Marrocos, vai ter posses na África Ocidental, vai ter posse em um monte de lugar, a Inglaterra nem se diga, os Estados Unidos que vão exercer sua influência imperialista na América Latina, no Caribe, na América do Sul, e que também tinha sua própria, né, dinâmica de apartheid, né? Vale lembrar aí que os Estados Unidos também tiveram apartheid, né? As Jim Crow Laws, as leis de segregação racial, e que impediam com que afro-americanos acessassem as mesmas estruturas e instituições que os brancos americanos, são a marca do desenvolvimento desse apartheid, né? Mas essa situação, de um ponto de vista crítico, só começa a ganhar a atenção social e geral das pessoas a partir da ocorrência de um evento específico, que é o massacre de Sharpeville, quando a polícia sul-africana vai abrir fogo contra manifestantes anti-apartheid. Esses manifestantes anti-apartheid, eles estavam fazendo um ato em que eles estavam queimando os seus passes de circulação, porque os sul-africanos, que eram africanos, né, que não eram os descendentes dos imigrantes europeus, precisavam carregar um passaporte com eles para poder circular em determinadas áreas. Num protesto contra essa política, eles queimaram seus passaportes, e aí a polícia sul-africana simplesmente abriu fogo contra os manifestantes. Então, esse aparato jurídico, né, é um aparato institucional do Império da Lei, ele também foi viabilizado graças à utilização do próprio aparelho de repressão militar do governo sul-africano, né? Da mesma maneira, como a gente tem leis que são muito ruins para a grande maioria das pessoas, como que você passa essas leis, né? Como que você faz com que essas leis sejam aprovadas, sejam seguidas, sejam aplicadas? Pela força das armas, né? Pela força da repressão estatal, pela força da repressão privada, né? Vide aí, por exemplo, aqui no Brasil, né? Questão de grileiro, de expansão do território agrícola, etc, etc, etc. Só que nesse processo, né, as tensões vão se acumulando, e aí a gente começa a ver na África do Sul a germinação e a expansão de movimentos políticos que eram contrários à segregação racial e que vão ser duramente reprimidos pelo governo africano, inclusive com anuência, né? Com status de ok,
por parte das forças do mundo livre e que vão ser muito marcados pelo assassinato de muitas lideranças, pela destruição de muitas organizações. E o exemplo mais famoso desse processo de repressão é o caso da prisão de Nelson Mandela, que vai ficar 27 anos preso com acusações que vão o aproximar da condição de ser um terrorista africano. Tanto que o argumento central que a galera vai defender a prisão do Mandela vai ser o fato de que ele era comunista. Um medo ali que está girado, que existe em todas as sociedades como uma articulação em torno de um inimigo comum que precisa ser combatido, né? Mas a gente consegue observar aqui que as dimensões do apartheid sul-africano e o seu significado político vão dizer respeito, né? Eles estão articulados, eles estão organizados a partir de um modelo que é baseado nas ideias de colonialismo e nas ideias que o colonialismo vai ter de submeter o povo dominado a uma ideia de superioridade étnica, de superioridade nacional de uma fração em detrimento da outra fração, da superioridade de uma parte do povo contra uma parte minúscula, né, a minoria da população, contra a grande maioria da população, no caso sul-africano. E aí a gente pode perceber que no caso israelense, no caso sionista, esse tipo de operação e esse tipo de articulação política também são exemplos concretos e que permitiram que Israel pudesse submeter os palestinos a um verdadeiro regime de apartheid. Então, o que a gente pode perceber é que a aplicação de um sistema com essa mesma lógica, com essa mesma racionalidade, pode ser visto na história de Israel a partir de uma retomada histórica das leis, das medidas, dos conflitos que estão colocados ali durante o século XX e que vão ter implicações atuais para o povo palestino. Então, os dados que eu vou mostrar para vocês a seguir não contam com os números registrados a partir da Operação Tempestade do Deserto, tá? A operação da Frente Nacional de Libertação da Palestina. Ou seja, são dados, né? São números, são estatísticas que eu tô trazendo para vocês, vindas de um estado de normalidade, tá? Uma normalidade no território, sem guerra, sem conflito, sem nenhuma justificativa. Então vamos lá. Entre 2008 e 2023, a gente vê um processo de intensificação das políticas de caráter de apartheid que Israel realiza sobre o povo palestino, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, ou no que a gente às vezes pode ver no noticiário West Bank, né? A parte leste da Palestina ocupada, né? Da Cisjordânia. Para entender o fundo dessa questão, né? E achar que isso só veio do nada, né? Que de repente as forças israelenses decidiram isso, a gente tem que analisar qual que é o contexto que existe por trás de 2008, que é o fato de que em 2008 o Hamas, que é um partido político com um braço armado, vai se tornar o partido político dominante na faixa de Gaza. Um partido que, diferentemente do Fatah, né, que era o partido dominante até aquele momento, é um partido que propõe a resistência armada contra a ocupação sionista. Então, isso vai acabar promovendo um reforço da lógica da guerra sionista contra os palestinos, justamente porque o Hamas, com esse caráter mais radicalizado, vai conseguir ter ações mais incisivas contra o colonialismo israelense. Entre 2008 e 2023, 6.664 palestinos morreram por ações de Israel. E a grande maioria dessas baixas vem justamente da faixa de Gaza, que representa 75% do total de mortes causadas pelo Estado israelense. Cada uma dessas regiões, nesse período, já perdeu, respectivamente, 5.365 pessoas em Gaza e 1.260 pessoas na Cisjordânia. Sendo 2014 o pior ano de todos, a data em que a chamada Operação Limite Protetor, pode procurar aí no Google, pode dar uma olhada aí nos links que estão aqui na referência desse vídeo também, em que essa Operação Limite Protetor vai avançar com a guerra de Israel sobre os palestinos em Gaza de maneira muito, muito aguda. Só em 2014, 2.251 palestinos perderam suas vidas graças à atuação de Israel. Aí você vai falar, né? Ah, mas e o outro lado, né? E o outro lado? E não sei o quê. Nesse mesmo ano, de 2014, Israel registrou um total de 73 mortes. Os palestinos foram 2.251. Se você acha que tem algum grau de paridade ou equiparidade aí, né? Acho que é complexo. E entre 2008 e 2023, o Estado sionista contabilizou 314 baixas. Então, é uma discrepância muito grande. E vale lembrar que boa parte dos atingidos pelas bombas e pelas balas de Israel são civis.
são civis. Quem morre não é soldado do Hamas. Quem morre não é soldado da resistência. Não é do eixo da resistência. Quem tá morrendo são vítimas civis. Desse número que eu falei pra vocês, de 6.664, 4.059 pessoas eram civis. E dessas 4.059 pessoas que eram civis, 1.475 eram crianças. Crianças que têm a sua infância interrompida pelas ações colonialistas de Israel. Algo que é muito visível e muito presente também no cenário atual e que gerou essa comoção, essa perspectiva crítica sobre a atuação de Israel quando se tornou famoso os vídeos das crianças decapitadas e degoladas por bombas de Israel. E que é um momento que eu, particularmente, Gustavo, senti muito quando eu vi pela primeira vez. Vi sem querer, né? Vi pela primeira vez e me deixou muito chocado. Muito, muito chocado. E perceber que não tem outra alternativa à resposta do colonialismo que não seja uma resposta de resistência e de ofensiva contra essas forças. Mas quando a gente analisa o número de feridos, então a gente só falou de mortos. Quando a gente analisa o número de feridos, a diferença entre o impacto causado pelo sionismo contra os palestinos e vice-versa, essa diferença fica ainda maior. Nesses 15 anos, entre 2008 e 2023, tô falando de 2000 e 2023, que eu tô falando do Hamas no poder. Se a gente pegar pré-2008, o número vai embora. O número vai embora. Mas nesses 15 anos, entre 2008 e 2023, 156.821 palestinos ficaram feridos. E a grande maioria, 154 mil pessoas, foram vitimadas pelas forças de defesa israelense. E eu tô pegando esses dados do Escritório da ONU de Questões Humanitárias, que é o OCHA. Vou deixar o link aqui também para vocês darem uma olhada depois. Durante a chamada Grande Marcha para o Retorno, um protesto que vai acontecer entre março e maio de 2018, 17 mil palestinos vão se mobilizar em 5 acampamentos para poder protestar pelo retorno às suas terras. O IDF, o Instituto de Defesa Israelense, vai posicionar suas forças ao longo da fronteira de Gaza e vai abrir fogo contra os manifestantes. Vai abrir fogo, igual em Sharpeville, na África do Sul. No dia 14 de maio de 2008, quando o governo dos Estados Unidos anunciou a mudança da sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, milhares de protestos eclodiram em todo o território palestino, e que vai acabar levando à morte de 61 pessoas e ao ferimento de 2.400. Só que aí tem uma questão que é muito importante, que é o seguinte, para a gente poder entender esse contexto. Quando a gente está falando de apartheid, está falando de colonialismo, está falando dessa força de dominação, essa força de dominação, ela não acontece só num panorama e numa visão de dominação militar. Não é só uma dominação militar ou institucional, ela é também uma dominação de caráter ideológico. Então, não é que os soldados israelenses estão só abrindo fogo contra os seus inimigos palestinos. Eles estão abrindo fogo contra civis porque eles se divertem com isso. Porque isso representa para eles algum escape de diversão, alguma representação de alegria, de ação positiva. Por quê? Na lógica colonialista, vale a gente lembrar, o sujeito colonizado, o sujeito subalterno, não é sujeito. Ele não é humano. Ele não merece a simpatia, ele não merece o nosso reconhecimento, ele não merece a humanização. E, portanto, para os sionistas, não faz diferença abrir fogo ou não contra os palestinos, já que os palestinos não são pessoas. Nesse processo de guerra colonial que o sionismo está realizando contra os palestinos, isso ficou muito evidente no último período, quando a gente viu os soldados do IDF fazendo dancinha, tirando foto com peças íntimas de palestinos mortos, brincando com objetos deixados e destruídos pelas bombas de Israel. Porque para o colonialismo não é só sobre você dominar política e militarmente, mas é você também produzir a desumanização, é você produzir um sentido de realidade em que esse palestino é tão desumano, ele é tão verme, ele é tão inferior, que não faz diferença se ele vive ou não. Essa é a lógica colonialista. Essa é a lógica do apartheid. E em 2020, isso ficou evidenciado quando soldados israelenses comentaram sobre a atuação deles nessa fronteira. E eles narravam esses momentos como momentos de diversão. Para eles, reprimir os manifestantes atirando neles nessa fronteira. E detalhe, uma fronteira que é cercada por muros, uma fronteira que é cercada por grades, uma fronteira que é cercada. E para eles era divertido atirar nos palestinos ali. Atirar de maneira não fatal, porque tem vários registros e relatos de soldados do IDF que falam que eles faziam competições de quem dava tiros mais fatais, quem acertava mais joelho de palestino. Então é muito comum você ver imagens de palestinos que estão com membros inferiores amputados como fruto de competições esportivas que os soldados israelenses realizam para poder
poder ver quem deixa mais palestinos sem condições de andar nunca mais. Só no dia 14 de maio de 2008, nessa grande marcha para o retorno que eu comentei com vocês, o atirador que deu esse depoimento se declarou orgulhoso de, naquele dia, ter acertado 42 joelhos. Eu vou repetir, 42 joelhos. E o cara estava alegre por ter feito isso. Estava feliz porque ele ganhou a competição. Esse é o nível. A repressão militar não é exclusiva do exército de Israel, mas ela é parte de uma lógica geral e que também diz respeito aos civis de Israel. Porque, na verdade, os civis de Israel são criados, são fomentados a pensarem, a se articularem, a se organizarem como verdadeiros soldados. Se não me engano, Israel tem convocação obrigatória para o exército. Homens e mulheres. Porque dessa maneira, você consegue formar um corpo civil que, ainda que não sirva ao exército, vai sempre ter essa mentalidade militarista e essa mentalidade de repressão sobre o inimigo comum, né? Quem que é o inimigo comum? O inimigo comum é justamente o povo palestino. Ele, portanto, representa essa virada, né? Ele é essa ideologia de fundo colonialista e que precisa transformar não só o seu exército, né, em uma força militar operacional potente, mas também transformar toda a lógica da sociedade que vai crescer em Israel para ela mesma aderir, né? Assim como os africaners da África do Sul, a população dos africaners da África do Sul, né, os imigrantes europeus, estão ligados, né, a essa manutenção, defendem essas políticas. Em Israel, você tem algo muito parecido. O pensamento hegemônico, o pensamento dominante é pela expansão do Estado de Israel e, portanto, do seu projeto colonial. Para poder explicar isso para vocês de um jeito muito simples e muito rápido. O controle da terra israelense é 90% estatal. Então, 90% da terra que existe em Israel é uma terra estatal. Isso significa que o país tem como premissa a organização da distribuição dos territórios que ele controla. Então, é Israel que decide para quem vai a terra. Essa configuração e esse controle garantem que o governo israelense fomente processos de assentamento contra os palestinos. E também vai garantir as melhores terras para os membros da burguesia israelense e também da burguesia árabe, que muitas vezes é conivente com esse tipo de ação, tá? Para poder explicar muito também rapidamente, porque talvez vocês nunca tenham ouvido esse termo e ele é um pouco diferente mesmo, então eu acho que vale a pena a gente explorar esse significado. Um assentamento significa um lugar de fixação ou de residência que alguém vai realizar. Então um assentamento nada mais é do que o processo de você assentar em algum lugar. Você literalmente colocar ali a sua posição. Então, quando a gente está falando da expansão do processo de assentamento, a gente está falando de um processo de expansão do povoamento do território palestino por parte de membros da comunidade sionista. 75% dos assentamentos sionistas na Cisjordânia são feitos de maneira irregular e sem licença. Em 2021, essa violência colonialista ela ganhou requintes de sadismo pelos sionistas. Por quê? Uma das principais formas de existência, de sobrevivência econômica dos palestinos era a venda, a produção de azeite, né? O azeite é um produto tradicionalíssimo da cultura semita, né? Da cultura árabe, da cultura dos vários povos que existem ali naquela região. E em 2021, o Estado de Israel destruiu 9.300 oliveiras que pertenciam aos palestinos e que representaram não só um golpe na sua possibilidade de ter algum recurso econômico, já que o azeite é um dos principais produtos que os palestinos exportam, como também a árvore da oliveira é um símbolo muito importante para os palestinos, um símbolo histórico, um símbolo que tem uma significação cultural muito importante. E aí, essa destruição é parte desse projeto que visa não só acabar com a história dos palestinos no sentido prático, histórico, né, militar, mas também destruir qualquer rastro de existência que os palestinos possam ter, com a sua história, com a sua cultura, com a sua identificação enquanto povo. E aí, um outro ponto, né, que a gente até viu lá na primeira parte sobre o apartheid sul-africano. A circulação de palestinos, assim como na África do Sul, também é regulada pelo
pelo Estado israelense. O passaporte da autoridade palestina, né? Então tem uma autoridade, a autoridade palestina, ela emite passaportes que permitam com que os palestinos possam circular no território e também em viagens internacionais. O passaporte da autoridade palestina, que permitiu com que os palestinos pudessem circular mais livremente, só foi criado em 1995 e foi emitido para qualquer palestino de nascença e que permitiu que esses palestinos pudessem circular nas áreas palestinas soberanas, como Gaza e Jericó. Os palestinos que nasceram depois de 67, quando Israel vai controlar a Cisjordânia depois da Guerra dos 6 Dias, vão precisar solicitar um documento de fronteira que permitam que eles possam trafegar pelo território, sempre dependendo das autorizações locais. Então, se um guarda não vai com a tua cara, se um soldado de fronteira não vai com a tua cara, você não entra naquela região. Você não pode passar. Então, essa restrição de circulação impede com que os palestinos tenham vidas minimamente normais, minimamente ligadas a algum tipo de liberdade civil, né? E em 2007, o governo israelense construiu uma barreira que vai confinar 250 mil palestinos na Cisjordânia, isolando essas comunidades de qualquer outro território palestino em pequenos enclaves ao longo do território, que são as imagens que a gente vê muitas vezes do muro da Cisjordânia, né? Muro gigantesco que passa por quilômetros e quilômetros e quilômetros e que visa exatamente criar essa separação, uma separação política, uma separação cultural. A gente está vendo a realização de uma outra política do apartheid. Isso, né, essa separação, essa desarticulação, vai acabar provocando o esvaziamento dessas regiões, porque sem acesso a nenhum tipo de recurso, sem acesso à circulação, sem nada, os palestinos são obrigados a sair dali, porque eles não têm como circular, e isso abre espaço para a expansão colonialista dos assentamentos israelenses. E ainda que Israel diga que os palestinos que moram no seu território, somente 10% da população palestina mora em cidades israelenses, 10%, fazendo com que todos os outros 90% estejam exprimidos em territórios como Gaza ou a Cisjordânia. E pior, perdendo terra dia após dia. Atualmente, os palestinos que não moram em Israel só podem entrar em território israelense através de outros aeroportos, como o da Jordânia e de Jerusalém Oriental, que é ocupada por Israel desde 67. Os palestinos não têm passaporte como a gente tem aqui no Brasil. Eles não podem fazer essa circulação. O direito de circulação é concedido e visto como um ato de graça. Então, Israel dá o direito do palestino circular como um prêmio, como um ato de graça, como um ato de, que legal, como eu sou bonzinho, né? Vou permitir, lhe darei a graça de trafegar pelo território, e não como um direito civil consolidado pelo Estado. E aí, é claro, a gente precisa articular e entender essa organização como um projeto de classe, como um projeto político geral, e que vai submetendo a população de Israel a essa lógica, que vai reforçar. E aí você vê imagens de crianças israelenses, de crianças sionistas, que estão comemorando a morte dos palestinos. A gente está vendo a imagem de pessoas que estão assinando foguetes enviados para Gaza, como foi o caso das últimas Olimpíadas, em que a gente teve atleta israelense que assinou foguete para Gaza e estava competindo normalmente, porque há uma anuência e uma leniência das forças dominantes do capitalismo geral e que olham para essa situação e falam, tá tudo certo, tá tudo bem. Ou no máximo fala, galera, Israel, os sionistas, calma aí, pô. Não é isso, né? Então você tem, por um lado, uma crítica que não é realizada, porque no final das contas Israel nada mais faz do que a expansão e a radicalização do projeto colonialista que o próprio Ocidente, que as próprias forças do capitalismo mundial criaram. Então não é nenhuma diferença, não tem nenhum grau de indignação moral, de liberdade, né? Os Estados Unidos, que são o país defensor da liberdade, né? A águia careca que volta procurando petróleo, votou por não ao cessar-fogo muitas vezes no Conselho de Segurança. Muitas vezes. Quando a votação dos Estados Unidos se abstém do processo, é aí que o cessar-fogo consegue ganhar encaminhamento e que não vai ser assinado por Israel. Um cessar-fogo que não é assinado por Israel, que já foi proposto pelo Hamas, por vários outros países, outros acordos de cessar-fogo, e Israel não assina. Não assina porque para Israel é importante manter a guerra, é importante manter o seu projeto colonialista, o seu projeto de expansão. A gente tem as imagens, né, lá do Benjamin Netanyahu, mostrando a grande Israel, mostrando como o projeto sionista está aí,
para poder se expandir. A questão é essa. O caráter político que sustenta a existência do Estado de Israel é o caráter organizado em torno da colonização de um território, da dominação completa de um povo. É assim que Israel mantém seu domínio sobre a Palestina, impedindo que os palestinos possam ser vistos como humanos, possam ser vistos como pessoas. Formas de violência histórica que atravessam a história dos palestinos, não só entre 2008 e 2023, não só nesse último ano que passou, mas ao longo de todo o desenvolvimento do sionismo, ao longo de todo o desenvolvimento da consolidação do Estado de Israel dentro da organização política geral. E aí, a gente acaba vendo essa situação, né? Isso também é muito importante. A gente vê essa situação que Israel perpetua e aplica sobre os palestinos e a gente fica chocado, né? A gente olha para isso e fala, caralho, como é possível? Como que pode, né? Como que pode os caras falarem que é uma guerra equilibrada quando um lado já morreu 40 mil, o outro morreu 1.700. A Gaza foi completamente devastada, né? Se você vê aqueles mapas da diferença de Gaza no dia 6 de outubro de 2023 e agora, Gaza virou um campo de destruição, um ferro velho a céu aberto. Não tem nada lá. Acabou luz, acabou água, acabou tudo. Não tem como a gente olhar para isso e falar que há um grau de equiparação ou de igualdade, né? Mas a gente olha para uma situação como essa e a gente fica chocado, a gente fica impressionado com o nível de violência, com o nível de repressão que acontece naquele território. Mas esse tipo de coisa é bem mais comum do que a gente imagina, viu? Falando para você, esse tipo de processo e esse tipo de ação é muito mais corriqueiro e muito mais presente na nossa realidade do que a gente imagina. E essa similaridade, né, esse movimento que é comum, né, quando a gente para observar e prestar atenção, ele não é acidental. Ele não é um processo à toa, né? Não é um processo que aconteceu porque as pessoas decidiram tudo isso. Ele faz parte exatamente da montagem de um sistema capitalista articulado em uma estrutura mundial em que essas relações e dinâmicas de exploração mantêm uma estrutura de violência sobre determinados povos, em determinadas regiões, sobre determinadas circunstâncias. E eu acho que, para mim, a expressão mais clara e mais famosa disso é ver como a prática exercida por Israel contra os palestinos é uma prática que também é exercida contra a população periférica trabalhadora do Brasil. Porque as armas de Israel são as mesmas armas que matam os jovens nas periferias do Estado brasileiro. E essa articulação da produção dessas armas, da produção dessa estrutura, são visíveis na nossa realidade. Basta a gente ver que Israel tem no seu complexo industrial militar uma das suas principais forças de desenvolvimento econômico. Então é envio de drone, de sistema de inteligência, que o Brasil comprou muito. Ao mesmo tempo em que isso acontece, o governo brasileiro atualmente é um dos maiores vendedores de petróleo cru para o Estado de Israel. Então, enquanto a gente vê um discurso que aparece, né, bonitinho, falando da guerra, da paz, não sei o quê, o Estado brasileiro continua contribuindo ativamente para o processo de expansão da atividade colonialista do sionismo. É a venda de petróleo cru, é a associação com entidades e universidades de Israel que visam aprimorar o desenvolvimento das armas, é a compra de armas pelo Estado de Israel, é uma série de relações econômicas e que mostram, como eu havia comentado antes, como esse complexo mundial capitalista está articulado. Então o Brasil vende petróleo para Israel, Israel desenvolve suas armas e essas armas são vendidas de volta para o Brasil. Essas armas vão ser usadas para quê? Vão ser usadas para o incremento do aparelho de repressão policial e militar que mata diariamente pessoas nas favelas e nas cidades de todo o Brasil. Não existe nada que é feito por acaso, né? Vide aí a letra do Diário de um Detento. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. A opressão que é realizada contra os palestinos no seu território tem, no fundo, uma motivação colonialista terrivelmente perversa, que é o fato de transformar Gaza e a Cisjordânia no laboratório de testes dos armamentos e dos equipamentos militares que vão ser exportados e vendidos para o mundo todo, sendo o Brasil um dos principais mercados consumidores desses armamentos israelenses. Em 2017, o Exército Brasileiro fechou acordos de 6,3 bilhões de dólares na aquisição de novos blindados israelenses para os próximos anos. Além disso, o governo também fechou acordo com empresas responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologia de checkpoint, como existe na Cisjordânia. Essa tecnologia de inteligência artificial, de vigilância, de câmera, e que faz com que haja uma restrição da circulação. Esses equipamentos de alto desenvolvimento
técnico-científico e que são utilizados para poder reprimir a população brasileira em diversas escalas diferentes. Mas para além dessa similaridade técnica, né, de acesso a equipamento e a recurso, as forças militares, tanto brasileiras quanto sionistas, chamam a atenção porque as operações que são realizadas pelas corporações da Polícia Militar nas várias favelas do Brasil, isso não é só em São Paulo não, essa exclusividade não é só no governo do fascista do Tarcísio de Freitas, mas acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Piauí. A gente tem a utilização desses equipamentos na luta pelo controle da terra no norte do Brasil. A gente tem a expansão do uso desses equipamentos, dessa articulação no processo de crescimento da grilagem. Então são várias operações que acontecem ao mesmo tempo e que resguardam esse caráter de repressão. Quando a gente olha para as operações militares que são realizadas nas favelas brasileiras, a gente pode ver o quanto essas operações militares se parecem com operações de guerra. Não é à toa que existem várias favelas, incluindo, né, uma favela na região norte do Rio de Janeiro, que é conhecida como faixa de Gaza entre os locais. Porque esse tipo de operação, esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta é modus operandi. É a forma de como essa organização está feita, de como ela está operando em normalidade. Desde 2016, 34 contratos de fornecimento de serviços e equipamentos firmados entre a empresa israelense Elbit, uma das principais fabricantes de armas e equipamentos militares, com o Ministério da Defesa brasileiro, somou 75 milhões de reais e envolveram a aquisição de aparelhos de comunicação, modernização de carros de combate, renovação de sistemas operativos. E no governo Bolsonaro, em que a gente tem uma aproximação maior do circuito sionista com o governo brasileiro, a gente vai ver 29 contratos que serão assinados. Entre julho de 2019 até agosto de 2023, 65 contratos foram assinados com a estatal israelense Israel Aerospace Industries, a empresa estatal de Israel que produz muitos desses equipamentos, e vai totalizar 22 milhões de reais. Produtos e serviços que são adquiridos pelo Ministério da Defesa para a aeronáutica e que tem como cliente final a Polícia Federal. Só para a Copa do Mundo, de 2014, o que aconteceu aqui no Brasil, foram gastos mais de 100 milhões de reais em drones para poder garantir a segurança do espaço aéreo. Os mesmos drones que são usados para poder explodir prédios na faixa de Gaza. Subsidiária, tem uma empresa no Brasil que é subsidiária da Elbit, uma empresa que fica no Rio Grande do Sul. Ela assinou desde 2012, então bem antes do governo Bolsonaro, 29 contratos, totalizando 702 milhões de reais gastos com compra de equipamento militar. Em 2013, o governo brasileiro gastou 1,13% do PIB em equipamentos e recursos israelenses para modernizar suas forças armadas. Então, além desse montante gigantesco de dinheiro que é gasto para poder aperfeiçoar as operações militares aqui no Brasil e que a Palestina é usada como laboratório de teste, a classe trabalhadora brasileira também é sistematicamente oprimida, de maneira a garantir que esses contingentes populacionais excedentes, né, que são considerados pelo Estado, pelas forças da classe dominante como empecilhos, como problemas, vão ser reprimidos sob as mais diferentes formas e que também expressam diretamente a relação de como o apartheid que é imposto em Israel aos palestinos é também um mecanismo de repressão que é utilizado no Estado brasileiro contra pessoas que são vistas como problemas sociais. Entre 1990 e 2023, a população carcerária no Brasil aumentou de 90 para 832 mil pessoas, em que 68,2% dessa população é composta por pessoas negras, em que 62,6% são jovens, entre 18 e 34 anos, e 95% são do sexo masculino. Ou seja, um verdadeiro projeto político de encarceramento em massa completamente e utilizando os equipamentos, né, os brinquedos que Israel exporta para o Brasil. Né? Além do fortalecimento dessa política de encarceramento em massa e que vai ser muito influenciada pela chamada guerra às drogas, né, a população, sobretudo das periferias, então você que está assistindo, né, que eventualmente mora numa periferia, pode perceber que o número de operações na sua região deve ter aumentado ao longo dos últimos anos e levado também ao aumento da letalidade. Então a gente viu não só o aumento das operações militares, mas a gente viu o aumento da morte causada por esse tipo de operação.
Em 2022, houveram 6.428 mortes em intervenções policiais no Brasil, o que dá uma média de 17 pessoas mortas por dia em operações desse tipo. Desse número de vítimas, 83% são negros, 80% são jovens entre 18 e 34 anos, e dessas letalidades, né, porque muita gente vai falar de letalidade como, aconteceu, né? Aquela coisa, reagiu, tomou tiro. Bem nessa. 68% dessas letalidades aconteceram em via pública, ou seja, no meio da rua. Para efeito de comparação, né, porque a gente pode falar, mas existe uma guerra em curso, né? Existe uma guerra do crime contra a polícia, segurança, tal. Igual a galera fala, né, em Israel, tem uma guerra contra o Hamas, blá, blá. Vamos lá, para efeito de comparação. No mesmo ano, em 2022, 161 policiais foram mortos no Brasil. Dessas mortes, 7 em cada 10 morreram durante as suas folgas, fora de operação. Só que mais da metade das mortes de policiais militares aconteceu por suicídio. Nesse último ano, teve mais policial morto por suicídio do que como resultado de operação. E aí aquilo é um incremento da violência que só aumenta, porque você tem uma radicalização da violência do lado das condições de vida que são cada vez piores, então as pessoas têm cada vez menos a perder. A galera muitas vezes faz a adesão à criminalidade porque não tem outro caminho. Porque ou ela trabalha e vira um fudido o resto da vida, ou ela ganha dinheiro no crime, tá ligado? Aí você fala, mas não sei o quê. E eu sempre digo o seguinte, até onde você acha que vai a paciência e a sustentação de alguém dentro de uma realidade muito terrível? Até onde você aguenta? E do outro lado, você tem um incremento da lógica de fascistização, né? Um incremento da lógica de morte que é propagada, que é visivelmente influente na maneira de como as corporações militares organizam a cabeça dos soldados, organizam a cabeça dos praças. Esse cara vai se colocar numa situação de tanto estresse, de tanta tensão, que ele vai adoecer psiquicamente e ele vai entrar na regra do jogo, que é matar ou morrer. Matar ou morrer. Porque no final das contas é isso. E aí a gente tá vendo que quem morre são os trabalhadores, as vítimas desse tipo de política de Estado, né? Mas que afeta também os policiais, afeta também os soldados. Talvez não os coronéis, né? Não os grandes generais, né? Não ali a galera que fica atrás da mesa, né? Não os secretários, não. Essa galera não é atingida. Quem é atingida são as pessoas que vão pra rua. Essa é a galera que é atingida. E aí, quando a gente analisa confronto em 2022, esse número de policiais militares mortos que perderam a vida nesse tipo de ocorrência e que faz com que esse discurso seja hegemônico, que esse discurso seja colocado como dominante, como real, é pior ainda. Sabe por quê? Em 2022, 18 policiais morreram em confronto contra criminosos. 18 policiais. O número de operações nesses últimos anos também tem aumentado significativamente no Brasil. Sobretudo quando a gente olha para o caso do Rio de Janeiro, que eu acho que é o caso mais escancarado desse processo, que é mais visível, né? Entre janeiro e maio de 2020, ou seja, pandemia, foram realizadas 582 operações na cidade. Entre janeiro e maio de 2023, né? Então, tem governo Bolsonaro, a gente tem o governo Cláudio Castro, né? Mas a gente já tem também prefeitura Eduardo Paes, né? Já tem ali e tal. A gente vê 914 ações da Polícia Civil e da Polícia Militar. Uma média mensal de 183 operações. Ou o equivalente a 6 ações policiais por dia. Por dia, na média, no Rio de Janeiro, entre janeiro e maio de 2023, foram 6 ações policiais por dia. 6. Além do grande número de letalidades que é imposto por esse tipo de política, muitos trabalhadores brasileiros também são submetidos diariamente a processos humilhantes de revista, de enquadro, de verdadeiro terror, que é feito por essa lógica da manutenção da violência da corporação, que muitos deles acontecem por comportamento suspeito, né? Vide aí, se você é pobre, se você é preto, se você é jovem, provavelmente você vai ter um comportamento suspeito segundo essa lógica. Eu vou falar muitas das abordagens, para não falar todas, são realizadas sem qualquer tipo de critério ou de verificação jurídica, mas sim a partir de critérios fundamentalmente sociais. Então o cara não tem nada que coloque ele ali no campo da identificação para ter cometido um crime. É sempre se a pessoa é preta, se ela tem trabalho ou não, tanto que carteira de trabalho, quem toma enquadro tá ligado. Carteira de trabalho é um documento utilizado para você provar que você não é bandido, para você escapar da morte. Esse é o nível da crise. Mas vai ser se é preto, se é jovem, se trabalha e se tem passagem pelo sistema prisional.
que acontece muito isso. Às vezes o cara é egresso, saído do sistema, e aí ele tem o registro dele e fica lá pra sempre no histórico dele. E tem muita gente que mete o louco por causa disso. Fala, olha ali o egresso, né? É menos gente, é menos sujeito. Portanto, não tem direito às mesmas condições de vida. A falta de acesso à moradia, a falta de acesso a empregos dignos, a falta de acesso a uma estrutura que garanta a dignidade para sua vida. Então não é um processo que acontece só em relação a essa repressão militar, mas é um processo que mostra também o avanço dessa lógica de colonização, de verdadeiro apartheid, né, que a gente vive aqui, quando a gente olha para a situação da moradia da população periférica, por exemplo. 3,9 milhões de pessoas, sendo 62% delas negras, cidade de 2023, vivem em 13.927 áreas de risco. 4 milhões de pessoas vivem em área de risco, áreas que podem desabar, que pode dar um problema de desastre natural, que pode dar alguma questão. Como foi o caso, por exemplo, né, que a gente viu, as chuvas em Porto Alegre, as chuvas no Rio Grande do Sul, afetaram muito mais qual setor da população? Os mais ricos, que puderam se refugiar nos campos, nas suas mansões, nos seus lugares? Ou a galera que mora em encosta? A galera que mora em morro? A galera que mora em área suscetível à enchente? A inundação. Quem afeta mais, né? Quem que afeta mais? Não tem estrutura mínima para que as pessoas tenham dignidade de vida. Você percebe que você tá submetendo a uma lógica de exclusão social? Dá para perceber isso? Que as pessoas estão sendo submetidas a esse tipo de estrutura? Elas não têm escolha. Nesse tipo de situação, é também muito comum a gente observar que os conflitos, né, entre muitas aspas, é só a liderança indígena que morre, é só a liderança popular que morre, é só a liderança agroecológica que morre, é só a galera que luta contra o latifúndio que morre, né? Baita conflito esse, né? Baita conflito. Mas nesse conflito pela terra, a gente também tem dados alarmantes e que mostram o quanto a população brasileira, submetida por essa lógica, é refém do capital nacional e do capital internacional, na manutenção da estrutura de capitalismo dependente brasileiro, que é o capitalismo de exportação, de bens, de produção de bens de baixo valor agregado, de soja, milho, gado e concentração de terra. A gente tem milhares de casos de mortes que são ocorridas, né, realizadas por parte das forças latifundiárias contra as populações camponesas, quilombolas e indígenas no Brasil, né? Em que a gente vê uma concentração de terra cada vez maior sob a mão dessas pessoas. Ao mesmo tempo, a gente vê também um incremento do processo de devastação ambiental total e completo, que é realizado pelo processo da expansão da fronteira agrícola para aumentar as terras aráveis e cultiváveis de soja, milho, gado e a exploração de outros recursos como celulose, a própria água, etc e tal, e que de parte da classe dominante do governo recebe Bolsa Agro, recebe subsídio, recebe 400 bi em plano safra. Então, o Estado fortalece essa lógica de conflito, fortalece essa lógica de violência a partir do momento em que ele garante mecanismos jurídicos da lei, né, mecanismos fiscais, de subsídio, econômicos, para que esse tipo de atividade, nesse tipo de organização, possa continuar existindo. E que essa classe que perpetua essa violência contra essas populações também possa continuar existindo. Vide aí o caso da Lei Candir, né, só para pegar um exemplo, por exemplo, que é a lei que vai impedir que os estados brasileiros arrecadem com a produção agropecuária, o que já gerou um prejuízo de mais de 487 bilhões de reais desde a implementação da Lei Candir em 1995. Então o Estado brasileiro deixou de arrecadar 487 bilhões de reais que poderiam ser usados na educação pública, na moradia popular, no saneamento básico, em tudo isso, para poder abrir alas para o agronegócio passar. Essa é a lógica por trás que mantém essa estrutura. Todas essas condições, né, tudo isso posto aqui, e essas medidas realizadas pela classe dominante através do Estado brasileiro, mostra como a população trabalhadora passa aqui no nosso território por um processo muito parecido com o que os palestinos passam. Então, perceber como esses vários mecanismos estão articulados, né? Como esses vários mecanismos estão operando em Israel e como esses mecanismos garantem a hegemonia e a supremacia dos interesses do capital nacional em Israel em relação ao capital internacional, porque Israel é apoiado por Reino Unido, Inglaterra, França, todo mundo livre, né? Entre muitas aspas, e que são muito similares às formas de controle que são exercidas aqui no Brasil contra a população trabalhadora brasileira, sobretudo a preta
e das periferias. São as mesmas armas que matam em Israel e que matam no Brasil, e que garantem a continuidade e o controle de um sistema que se sustenta a partir da guerra contra uma determinada camada de seus habitantes e os seus modos de vida, permitindo compreender que o desenvolvimento da sociedade brasileira, como ele aconteceu historicamente, na colonização, na consolidação do agronegócio, parará, são feitos a partir de ações deliberadas, escolhidas pelo Estado e pelas classes dominantes que se encontram no poder. E que perpassa, né, que significa também a consideração aos interesses do capital nacional e do capital internacional. Todos os dias, a classe trabalhadora brasileira sente as dores que são perpetuadas pelas ações capitalistas, dos capitalistas da classe dominante, para garantir o seu domínio. Então, todo dia o trabalhador sente isso. Ele sente ao ter que acordar cedo pra caralho pra pegar um transporte lotado, para ele não ter direito ao lazer, não ter direito ao tempo de diversão, ele não tem acesso à moradia popular, ele não tem acesso ao saneamento, ele não tem acesso a uma educação pública de qualidade, ele não tem acesso a uma saúde pública de qualidade, ele não tem nada. Ele não tem nada. Ele não tem. O modo de vida que ele tem é um modo de vida que lhe garante a subsistência, a sobrevivência, e olhe lá, porque essas questões são cada vez piores também na nossa realidade hoje. Então, não é nenhum exagero a gente dizer que o apartheid israelense só acontece como fruto de um processo político graças à realização de outros apartheids ao redor do mundo. Da mesma maneira como o apartheid na África do Sul só pôde ser realizado graças às políticas segregacionistas e racistas que existiam também em outras partes do mundo e que legitimavam, procuravam dar um discurso que autorizasse esse tipo de prática em continuar existindo. A guerra contra os trabalhadores e os seus modos de vida são fundamentalmente feitos para poder garantir a dominação capitalista em todos os territórios mundiais. E o exemplo de Israel, passado um ano da intensificação do genocídio na região, é um exemplo categórico disso. As armas que matam os jovens palestinos são as mesmas armas que matam os jovens brasileiros. Essas armas são frutos de uma economia política que visa, no final das contas, permitir a supremacia dos interesses de alguns poucos sobre a imensa maioria da população. E assim, continuar e perpetuar um projeto de exploração e de destruição da vida de todos os trabalhadores que são submetidos a essa lógica, que são colocados nesse campo da repressão cada vez maior. Então, para poder chegar a uma conclusão, né, porque eu acho que eu queria dar mais essa ideia, né, de que a gente pudesse refletir um pouco que nesse ano que passou, em que a gente viu a intensificação do genocídio, é importante que a gente perceba que se levantar contra o genocídio palestino é também se levantar contra o mesmo processo histórico que ceifa e mata a vida de milhares de jovens por todo o Brasil, por toda a América, por toda a África, por toda a Ásia, vítimas daquilo que é o principal motivo de mortes em todo o mundo. Um sistema de exploração do homem pelo homem, tecido e organizado sob as bases do capitalismo e da ideologia liberal, que dá sustentação ideológica para esse tipo de conduta. Para saber mais sobre esse assunto, eu queria recomendar a leitura de algumas obras fundamentais para esse tema. Sobre esse tema, eu recomendo muito o livro Orientalismo, de Eduardo Said. É uma ótima obra para poder fazer essa introdução ao tema e entender como essa dinâmica colonial opera. Quero indicar também o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, e o Condenados da Terra, do Frantz Fanon também. E queria indicar também um livro que para mim é muito sucinto e muito bom como tema de introdução, que é o livro do meu grande camarada, professor Marcelo Buzetto, o livro A Questão Palestina, que ele escreveu pela editora Expressão Popular, que tem dados muito importantes e que traz um apanhado geral desse processo. E além disso, também queria indicar uma outra obra fundamental, o livro de poemas Os Filhos da Palestina, do autor palestino, militante da Frente Popular de Libertação da Palestina, marxista-leninista que estava empenhado na produção de um Estado palestino socialista controlado pelos trabalhadores, Kanafani, que foi covardemente assassinado com a sua sobrinha num atentado à bomba pelas forças israelenses. Também queria muito agradecer a você que ficou aqui até agora assistindo essa aula e também te convidar mais uma vez para conhecer o curso de História de Formação Política. Lá nós temos 3 aulas sobre a questão palestina e muitas outras aulas sobre Brasil, História Geral, Formação Política e aquela velha história, né? Não se esqueçam de se inscrever aqui, de comentar o que vocês acharam, de curtir esse vídeo e de também se empenhar nas atividades contra a opressão do
do povo palestino. Porque esse tipo de solidariedade é o que vai garantir que a gente possa exercer a nossa luta, não só no Brasil, mas também uma luta que possa se espelhar e se expandir em uma luta internacional pela libertação de todos os povos oprimidos. Do rio ao mar, a Palestina será livre.